A energia é um instrumento essencial para o progresso econômico e social de uma nação. O Brasil e o mundo precisam de energia elétrica. Em 10 anos, precisaremos aumentar nossa capacidade instalada de energia elétrica em 60%. Os países mais desenvolvidos produzem 17% de sua energia elétrica por meio de fontes renováveis, menos do que a média mundial de 19%. Já o Brasil produz 86% de sua energia elétrica por meio de fontes limpas e renováveis. E hoje, a geração hidráulica representa 80,6% da oferta de energia elétrica brasileira. Mesmo utilizando apenas 30% do nosso potencial hidrelétrico, somos extremamente cuidadosos nos estudos para o seu aproveitamento. O rio Xingu é um bom exemplo. Seus estudos remontam a 1975. Inicialmente, identificou-se um potencial hidrelétrico de 20.000 megawatts na região, por meio da construção de 6 usinas. Se o potencial máximo fosse aproveitado, haveria a inundação de 18.000 quilômetros quadrados. Desde então, o Brasil mudou para melhor. Foram realizados diversos estudos, até que em 2008, o Conselho Nacional de Política Energética decidiu que Belo Monte será a única hidrelétrica na bacia do rio Xingu. Belo Monte será a terceira maior usina hidrelétrica do mundo, com a potência instalada de 11.233 megawatts. A Constituição Federal ela é muito clara quando diz que qualquer interferência em áreas indígenas que possam ser causadas por hidrelétricas como essa, é preciso a oitiva, é preciso que o Congresso Nacional ouça as comunidades indígenas antes de decidir. A FUNAI realizou as oitivas, certo? Foram feitas mais de 30 reuniões nas aldeias em que nós levamos, junto com o empreendedor e o IBAMA, todas as informações para que os indígenas soubessem exatamente todos os pontos do empreendimento. Há uns 2 anos atrás, eu fui procurada por um grupo de indígenas Uruê-Uauau e esses índios, eles têm uma característica, enfim, os antropólogos aí que me corrijam pela impropriedade das expressões, mas, enfim, toda a vida, toda a cosmologia deles é fortemente centrada na água, né? Isso por uma relação especial que eles estabelecem com os peixes, não só como forma de alimentação, mas por toda uma simbologia, né? Os peixes são a ligação do mundo espiritual com o mundo terreno. Os peixes fazem a conexão entre a vida e a morte. E um belo dia, num arremedo daquela consulta, né, que a Convenção 69 determina, eles foram surpreendidos com a notícia de que o rio deles, o rio Culuene, um afluente do Xingu, ele tinha uma previsão de construção de 87 pequenas centrais hidrelétricas. Então, eles queriam saber se o rio deles ia morrer e se com isso eles também iam acabar, né? As hidrelétricas representam a energia limpa, né? Lembrando que como é que pode ser limpa um empreendimento que provoca degredo, que provoca fim de relações de compadrio, fim de relações de amizade, desestrutura culturalmente um grupo. Considerar isso uma energia limpa é considerar o meio ambiente absolutamente dissociado das pessoas. E isso também está absolutamente
está em absoluta contrariedade à nossa Constituição. Lembrando que a nossa Constituição, gostem ou não, ela é antropocêntrica. O grande princípio norteador dessa Constituição é o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, tudo que existe tem como foco o ser humano, né? E até estávamos aqui na mesa anterior havendo uma crítica ao processo de licenciamento, mas lembrando que a resolução CONAMA 001, ela tem os seus méritos, e ela foi, de certa forma, visionária ao estabelecer a forma como deveria se desenvolver o processo de licenciamento ambiental, né? Principalmente o estudo de impacto ambiental. Então, o que ela diz? Ela diz que o estudo ele tem que contemplar 3 componentes: o meio físico, o meio biótico e o meio antrópico. E nessa ordem. Essa ordem ela não é aleatória. É exatamente porque o homem é o centro das preocupações, é que se vai analisar primeiro qual é o impacto no meio físico, como isso vai repercutir entre os animais, entre a vegetação, e depois qual é a soma de todas essas repercussões na vida dos homens. Então, essa é a lógica do estudo, né? Sem esses 3 componentes, e principalmente sem o componente humano, não existe estudo de impacto ambiental. No caso de Belo Monte, portanto, quando se inauguraram as audiências públicas, nós não tínhamos um estudo de impacto ambiental que fosse levado às audiências públicas, porque não havia um estudo sério, um estudo consistente sobre o meio antrópico. Isso, em primeiro lugar, ele é uma farsa de todo o processo democrático que inspira o processo de licenciamento, né? Porque se as pessoas não sabem como vão ser atingidas, como elas vão fazer a crítica de algo? Eles fizeram o trabalho lá, trabalhando, pesquisando a área, né? E aí, quando terminaram, eles falaram que vinham buscar um pessoal aqui, os deputados, né? Com a outra equipe, que iam lá fazer essa oitiva. E aí, nunca apareceu ninguém. E que negócio é esse? Está enganando nós? A FUNAI, responsável por informar e ouvir os povos indígenas, apresentou relatório, onde são registradas mais de 30 reuniões e audiências com as comunidades. A FUNAI só encomendou os estudos, porque quem realizou é o empreendedor, na medida também em que eles autorizaram a realização desses estudos. Após os estudos concluídos, nós apresentamos junto com o empreendedor o resultado desses estudos, tá certo? Então, durante esse processo todo, algumas comunidades se manifestaram contra e outras comunidades se manifestaram a favor. A viabilidade ambiental é um dos pontos mais questionados. É que, em vez de alagamento, a usina vai provocar a seca próximo à Volta Grande do Xingu, região onde vivem 12 comunidades indígenas. O medo é que, no período de tradicional seca do rio, o alimento fique escasso e as comunidades indígenas sejam obrigadas a deixar suas terras. Quase certo que vai acontecer é que as populações indígenas que estão nesse trecho, embora não vão ser nem indenizadas, nem compensadas, elas não vão ter condições de viver mais lá e vão aos poucos ser expulsas da sua terra. Vão sair sem nenhum tipo de compensação, não vai ser de um dia para o outro, mas daqui a algum tempo, sem peixe, sem navegação, cheio de malária, não tem como viver mais lá. E claro, kami prom ne ya muito óbvio kami prom ne wane. Gijabe hawanyuna gijabe novel tuine ku ni arukuta ben ko ka benjiria kam ben ko kabenane nyawane tania menida one kaben la kaben pujinale late piam ne kaben pujinale. Convite, é uma satisfação, uma honra estar do lado de vocês aqui para discutir esse tema tão importante.
E eu penso que toda a interpretação do ponto de vista jurídico em relação ao tema Belo Monte tem que ser viabilizada começando pela Constituição Federal, que é a lei maior. E a Constituição Federal, no seu artigo 1º, inciso 3º, positiva o princípio da dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana nada mais é do que vem no artigo 6º da Constituição Federal, que é o chamado piso vital mínimo, que é saúde, habitação, moradia, lazer, etc. Diante disso, a gente não pode deixar de concordar plenamente com a posição colocada aqui pelo Alexandre, na medida em que Belo Monte, ao contrário do que se afirma, ela não foi enfiada goela abaixo da sociedade. Ela é um projeto que vem sendo discutido amplamente desde 1974, ganhou relevo nos últimos 10 anos por conta da disposição dos nossos últimos governos de levar esse projeto adiante. Mas um ponto que, por vezes, é esquecido aqui é que qualquer projeto de infraestrutura, como o Alexandre bem colocou, causa impacto, causa alguma degradação ambiental, e justamente por causa disso, você precisa fazer um EIA-RIMA, um estudo de impacto ambiental, relatório de impacto ambiental, que vai prever exatamente a extensão desse dano e as medidas que podem ser tomadas para mitigar esse dano. Para você construir algo do porte de uma usina hidrelétrica aqui, você precisa de 3 tipos de licença: licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Você tem que fazer audiências públicas com a população, e foram feitas dezenas no caso de Belo Monte. A população pode participar desse processo propondo ações populares ou ações civis públicas, como o Ministério Público tem sido bastante atuante e não teve êxito para bloquear esse projeto de Belo Monte na Justiça. Uma enorme irregularidade no caso dos índios, na hidrelétrica do Xingu. A FUNAI atestou que os índios tiveram as tais oitivas que a lei obriga e não tiveram. Eles tiveram reuniões antes do estudo de impacto ambiental estar pronto, inclusive. A lei obriga que se faça essa oitiva na língua destes povos. Eles não podem entender o que está acontecendo quando se explica isso tudo em português, que eles dominam pouco. Uma reunião em estádio de futebol, em grandes instalações, onde o que eles fizeram foi, na verdade, foi até irônico, eles deixavam as pessoas falarem e diziam: muito obrigada, registramos a sua opinião, pronto. Às 3 da madrugada eles disseram: está suspenso, acabou, já está tarde. E acabou a audiência pública, que era, na lei, uma oportunidade dos movimentos, dos que vão ser atingidos, levantarem suas questões, suas críticas, que depois deviam ser respondidas no mérito. Passou a ser uma mera formalidade, um grande circo, na verdade, um grande circo. Precisa de grandes aportes de energia elétrica para fazer frente às demandas que nós temos no país hoje, né? Alguém pode perguntar: muito bem, mas não poderia haver outras alternativas energéticas? Essas alternativas, elas seriam assim muito atomizadas e não seriam suficientemente, digamos, grandes para aportar ao sistema elétrico nacional, que é interligado, né, do sul ao norte do país, a quantidade de energia necessária, por exemplo, para fazer frente à demanda crescente que em 2020, segundo estudos da UNB, do setor de engenharia elétrica, acumulará 8 gigawatts de déficit. Para você ter uma ideia, Armando, esses 8 gigawatts são equivalentes ao consumo da cidade de São Paulo. Essas obras, como Tucuruí e como Belo Monte, na realidade elas se dirigem para resolver o problema de energia da indústria mundial. Não é porque esteja faltando no Brasil ou porque vai faltar, mas é porque a indústria mundial, que consome muita energia elétrica, que é a indústria da siderurgia, a indústria da mineração, a indústria do alumínio especificamente, do cobre, do níquel, do aço, esses produtos consomem muita energia elétrica. No mundo inteiro, para quem está olhando a disponibilidade de matéria-prima e de fontes de energia, obviamente que o Brasil se destaca. Sem dúvida. E dentro do Brasil é essa região porque existem reservas minerais de ferro, de bauxita, que é de onde se tira o alumínio, e dos minérios dos outros metais que interessam, do níquel, do cobre, do manganês, assim por diante. Então, esses projetos, desde a época de Tucuruí, que é um projeto como Belo Monte, originário lá do tempo dos generais, da ditadura militar, etc., esses projetos eles visam resolver um problema do mercado mundial e não um problema brasileiro. Para o Brasil seria bom se a exportação desses materiais, se a exportação dessa energia que está contida nesses materiais fosse economicamente vantajosa, mas isso é uma coisa que cabe ao governo e aos defensores do projeto demonstrar, porque existem estudos que mostram, por exemplo, que a produção de alumínio no Pará e no Maranhão, com o uso da energia de Tucuruí, é deficitária para o país.
Existem outras alternativas, mas desde que a gente pare de pensar que é um saco sem fundo o consumo de energia. Porque se a gente diz hoje que o planeta tem limites, então é para entender que também do ponto de vista da geração de energia há limites, né? E esses limites então implicam o quê? Que nós precisamos escolher onde vamos usar a energia que nós temos, né? Quais são as prioridades? Será que é produzir alumínio para o Japão? Produzir ferro para a China? Vamos ter que ser mais eficientes, além de escolher o que queremos, para quem, né? A grande pergunta que os movimentos nessa área introduziram. Não vamos discutir de onde vamos tirar energia, vamos discutir para que precisamos de energia e para quem precisamos de energia. E nós precisamos pensar num modelo mais descentralizado, porque um modelo centralizado, além de ele consumir muita energia na transmissão, etc., ele não permite soluções adequadas para cada realidade, ele impõe a mesma solução para todo mundo. Hoje, estima-se que o Brasil perca em torno de 16 a 17% de toda a energia elétrica produzida nas linhas de transmissão e distribuição. Para diminuir a necessidade do Brasil de grandes empreendimentos, de grandes hidrelétricas, de grandes obras para a geração de mais energia, é importante o Brasil investir numa maior eficiência energética. A energia mais barata que você gera é a energia que você economiza. Ao invés de leilões de energia elétrica, de fontes como uma hidrelétrica ou de termoelétricas, o Brasil poderia ter leilões de energia de eficiência energética. E mesmo alguns estudos demonstram que a gente poderia também aproveitar outras fontes, como a energia de marés. O Brasil, com uma costa de quase 8.000 quilômetros, tem um potencial muito grande. Os recursos. Mas a gente ainda vê que o Brasil, o grande desafio dele é discutir toda essa matriz. A gente, talvez pela abundância de fontes de energia, a gente ainda não consiga direcionar muito bem pela sociedade um rumo a ser seguido. O que a comunidade quer? São hidrelétricas, são solares? Cada uma dessas energias, ela tem um determinado impacto, seja ele ambiental, seja ele social, ou seja pelo custo.